Oi pessoal, bom dia a todos que estão vendo aí a aula, tá bom? Primeiramente aqui eu vou falar sobre as respostas, né? Na verdade vou corrigir a atividade que eu passei, pegar uma das respostas que eu considerei correta, a mais correta possível, né? E depois a gente vai falar sobre uma continuidade sobre o grupo dos sulfetos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, eu já deixei aqui na tela as duas respostas, tá? Tomei a liberdade aqui, tá o nome do Gabriel, mas alguns responderam assim também. Então, uma amostra que contém chumbo e prata, como você faria para separar esses cátions? Pessoal, essa resposta está muito completa, nem precisava ser tudo isso. Porque é o seguinte, quando você reage o cloreto, no caso, pode ser NaCl, cloreto de sódio, ele vai precipitar os dois materiais. Depois que você aquecer, vai liberar o chumbo e a prata não vai ser liberada. Então, na água vai ter chumbo basicamente, não vai ter prata no sobrenadante. Aí você testa o sobrenadante com um cromato e ele fica amarelo. Então você separou o chumbo. E a prata vai ficar como um precipitado branco. Já era só você falar, precipitado branco é prata e o outro amarelo é chumbo. Nem precisava fazer tudo isso. Foi até uma resposta mais completa do que eu imaginava, né? Então o que ele falou? Introduziu o ácido clorídrico, né? Com isso, os cátions desse grupo, que eu chamo de 1, vão precipitar, no caso chumbo e prata. Após isso, devemos aquecer a solução com água destilada, quer dizer, aumentar a você coloca a água para aumentar a solubilidade e identificar o chumbo, que vai ficar no sobrenadante. Em seguida, isolamos fazendo reagir com cromato de potássio, formando um precipitado amarelo. O sobrenadante, tá? Você centrifuga e separa esse sobrenadante. Já os precipitados, que não foram dissolvidos, podem ser atacados com hidróxido de amônio. Isso faz uma complexação da prata, que posteriormente você coloca ácido nítrico, você quebra esse complexo, formando novamente cloreto de prata. Perfeita a resposta. É isso mesmo. Até melhor do que eu imaginava. Eu não responderia assim, porque eu já sei que formou prata, o cloreto, né, era só dois íons. Se fossem mais íons, aí teria que fazer esse processo mesmo. Mas como era só dois, escrever a reação química isso é bem fácil, tá? Entre o ácido sulfúrico e o carbonato de cálcio. É reação do limpa-pedra. Joga ácido no chão e forma aquele gás. O gás é CO2 que forma. Vocês nunca viram cair ácido no chão? Não frita? É CO2. Muito simples, tá bom? Então aqui no caso H2SO4 mais carbonato de cálcio formando sulfato de cálcio insolúvel e ácido carbônico que ele colocou aqui na forma de H2O CO2, perfeito, tá? Que é a forma que esse ácido é instável, né? Ele acaba se decompondo, tá? Correto. Beleza. Então na aula de hoje, ó, eu vou dar continuidade desse estudo que a gente estava fazendo, tá? Como que era esse estudo? Ele parece bem complexo, mas não é não, tá? É só uma sequência de reações. Então a gente vem lá do grupo 1, que ficou para trás lá, que tinha lá no grupo 1 era prata, chumbo, né? E mercúrio, lembra deles? Ficaram lá. Mercúrio 1, né? Mercúrio 2 passa. Beleza. Aí o que a gente fez na aula anterior? A gente reagiu com sulfeto, formando sulfetos metálicos. Que sulfeto? Aqui de Hg, né? Que é o mercúrio, Cu, que é o cobre, Cd, que é o cádmio, Bi, que é bismuto, Pb, que é chumbo, As, que é arsênio, Sb, que é antimônio. Aqui era para ser Sn, tá? Tá errado aqui nesse livro, tá? Ele errou aqui, é Sn aqui, é estanho, tá? Então são todos os sulfetos desses metais aqui que, segundo ele, compõem o grupo 2, tá bom? Aí depois sobra o 3, 4 e 5 que a gente vai estudar mais para frente.
Pessoal, o Henrique está passando lá, eu vi que ele está passando no grupo do estrôncio. A gente vai estudar ele para frente, tá? Não vou deixar de estudar. Que inclusive na escola a gente analisa. Esses que eu estou passando a gente não analisa na escola. Mas eu estou passando porque eu achei importante. Depois a gente fala dos outros, não tem problema, tá? Bom, então dando sequência. A gente formou esses sulfetos, né? E agora eu vou estudar só até aqui, tá? Eu não vou passar essas outras reações. Elas estão aí. Vocês têm o material, se vocês tiverem curiosidade, quiser me perguntar. Dá pra gente separar todos os cátions, mas eu queria mais mostrar alguma coisa para vocês, alguns processos, né? Então, quando a gente pegar esses sulfetos e reagir com hidróxido de potássio, nós vamos formar duas substâncias. Uma insolúvel, no caso, quem vai ficar insolúvel? Mercúrio, o cobre, o cádmio, o bismuto e o chumbo. E nós vamos formar substâncias solúveis. Arsênio, tá? Duas formas aqui de arsênio. Antimônio e estanho. Antimônio e estanho. Então, arsênio, antimônio e estanho. Nessas formas aqui que eles são formados, tá bom? Então, esses vão ficar solúveis e esses insolúveis. Nós vamos separar esse aqui. Ele chama de subgrupo, tá? Como ele chama de 2, ficou subgrupo 2A e 2B, tá bom? O 2A, se eu não me engano, acho que é solúvel e o 2B é insolúvel. Aí depois tem as outras reações que eu não vou citar hoje, tá? Na verdade, a gente já vai pular para os outros grupos, que é o que a gente vai analisar na escola. A ideia aqui é o seguinte: a ideia é que a gente pode separar também esses metais. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se a gente tiver uma amostra com cobre e arsênio, como que você separa ela? Você ataca ela com hidróxido de potássio. O cobre vai ficar insolúvel e o arsênio vai ficar solúvel, tá certo? E você vai ver que o precipitado vai ficar preto e vai ficar um outro sobrenadante solúvel. Então, basicamente é isso. Se a gente tiver duas amostras, a gente pode fazer ela reagir com um sulfeto, vai mostrar que vai formar os precipitados. Você pode separar uma parte da amostra, dessa amostra e desse precipitado, tentar dissolver. Então, se ele dissolver, é arsênio. Se não dissolver, é cobre. Tá certo? Repetindo, você tem duas amostras. Uma tem cobre e a outra tem arsênio. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a reação do sulfeto. As duas vão formar um precipitado. De cor até diferente, eu acho. Tem as cores dos precipitados. Depois o que a gente faz? A gente ataca ele com hidróxido de potássio. O precipitado A e o precipitado B. Aí o que vai acontecer? O arsênio vai dissolver, vai sumir. E o do cobre vai ficar insolúvel. Então assim a gente consegue fazer a distinção também. Então, por isso que é importante estudar um pouquinho mais, a gente aprofundar. Se vocês forem aprofundando, vocês vão ver que você vai separar todos os elementos aqui por reações específicas. Aqueles que não precipitaram são desse grupo aqui: ferro, níquel, cromo, vários elementos, zinco, estrôncio, sódio, um monte de elementos vão estar aqui, ó, não precipitados, tá bom? Beleza. Tomara que vocês entendam aqui o processo. Então nós vimos isso, ó, reação de formação de sulfeto, tá certo? Hoje nós vamos ver a separação desses sulfetos, tá certo? A gente tem aqui os sulfetos formados, é o que eu já falei, né? No caso, mercúrio, cobre, cádmio, bismuto, chumbo, arsênio, antimônio e estanho. Aqui também veio da mesma figura, tá errado, tá estanho. Aí a gente vai separar aqui os insolúveis com essa seta que é insolúvel, e quando não tem a seta é solúvel. Essa que é a dica desse desenho aqui, ó. Tem seta insolúvel, a ponta da flecha. Não tem ponta da flecha, é solúvel, tá? Então, insolúvel para cá, pro lado esquerdo insolúvel para cá, pro lado esquerdo e solúvel pro lado direito, tá bom? Aqui tem os procedimentos. Eu vou até ler para vocês, ó. Não é tão importante o procedimento, é mais as reações, mas tudo bem. Centrifugue, despreze o líquido de lavagem, lave o resíduo com 4 gotas de hidróxido de potássio, agite, aqueça em banho-maria durante
2 minutos e centrifugue. Desculpa, tem que ler lá atrás. Vou voltar aqui tudo. Voltando. Isso aqui é o passo 2, tá? O passo 1. Então, separação do grupo 2A e 2B. Lave o precipitado obtido, esse no caso, processo anterior com solução contendo 10 gotas de água, 4 de tiocetamida e 1 gota de solução de cloreto de amônio. Importante, a adição de cloreto de amônio ao líquido de lavagem serve para manter o precipitado na forma coagulada, evitando a peptização e consequente dispersão coloidal que dificulta a separação do precipitado por filtragem ou centrifugação. Então, o primeiro passo é evitar a dispersão. Tá? Então, é jogar do reagente para evitar a dispersão. Ainda não é a reação, é só um reagente para evitar que haja dispersão dos precipitados. Centrifugue, aquele passo anterior, né? Despreze o líquido de lavagem. Trate o resíduo com 4 gotas de hidróxido de potássio e agite, aqueça em banho-maria durante 2 minutos e centrifugue. Aqui você vai fazer a formação. A separação dos sulfetos do grupo 2A em relação aos sulfetos do grupo do 2B deve-se à insolubilidade dos primeiros e à solubilidade dos segundos em bases fortes como KOH. Tá certo? Os sulfetos do subgrupo 2B, arsênio, antimônio e estanho, têm comportamento químico igual ao dos óxidos ácidos, mas são menos ácidos, pois o enxofre está situado abaixo do oxigênio. Certo? Então, ele tem um comportamento de óxido ácido, porém ele é à base de enxofre. E o enxofre na tabela está abaixo do oxigênio, ele é menos eletronegativo. Então, torna o composto menos ácido, com caráter ácido. Mas mesmo assim, ele reage com a base formando um composto solúvel. Tá certo? Por outro lado, considerando os sulfetos do subgrupo 2A, exceto de chumbo, os demais são básicos, portanto insolúveis em bases. A basicidade desses sulfetos é maior do que ocorre com respectivos óxidos, não sendo possível prever sua solubilização em KOH. Então, os outros aqui, inclusive chumbo também, vão ficar na forma de precipitado. Eles não vão reagir aqui com a base. Então, a base só vai conseguir solubilizar esses 3 aqui. Então, os outros 4 vão ficar insolúveis, tá? Essa que é a ideia do negócio. Então, separação do grupo, né? A e B, no caso, desses precipitados em A e B. Transfira o centrifugado para outro tubo, trate novamente o resíduo com 4 gotas de hidróxido de potássio, agite, aqueça e centrifugue. Separe o centrifugado C2, que deve ser incorporado ao centrifugado C1. O centrifugado constitui o subgrupo 2B, formado pelos tioânios e oxitioânios dos elementos AS, SB e SN, que é analisado no processo 216. Quer dizer, o centrifugado, que é o líquido, é rico em arsênio, antimônio e estanho, tá? Que foram solubilizados. O resíduo insolúvel, que é o precipitado que ficou no fundo do copinho lá de centrifugação, aquele copinho que vocês conhecem, constitui no subgrupo 2A, formado por sulfetos de mercúrio, bismuto, chumbo, cobre e cádmio, e é analisado de acordo com o processo 2.3. Aí, processo 2.3 é a sequência aqui, ó, 2.3 aqui embaixo e 2.16 aqui embaixo, dando sequência, tá? Eu parei aqui, ó, só na solubilização, a separação desse com isso, contra aquele ali, que já é bastante, dá bastante informação já. Então, na primeira aqui, por exemplo, você tem as cores dos precipitados, você tem todas as reações, ó. O mercúrio forma um precipitado preto, cobre preto, o cádmio preto, o bismuto marrom, o chumbo preto, o arsênio amarelo, o antimônio laranja e o estanho amarelo, tá certo? Então já dá para separar um pouco pelas cores. Se a gente tiver 2 amostras, a gente tem que ficar atento à cor formada.
Por exemplo, eu tenho uma amostra de arsênio e uma amostra de cobre. Um vai ficar preto e o outro vai ficar amarelo. Já dá para ver que nem precisa fazer o resto. Se você conseguir identificar duas amostras diferentes, né? Então já ficou fácil aqui, ó. Agora, se as duas estiverem juntas, vai predominar o preto. Aí você vai solubilizar ela com hidróxido de potássio. Se você conseguir voltar ela na forma de sulfeto de novo, você forma um amarelo e ainda prova que tinha arsênio também na amostra. É possível também, tá bom? Então isso aqui é para demonstrar que a primeira reação forma vários precipitados coloridos. Aí a gente tem a solubilização dos óxidos ácidos, que é o arsênio, o antimônio e o estanho. Esses que vão ficar no sobrenadante. Depois que você centrifuga, vai ficar eles, tá? Então eles são o que? Atacados pelo hidróxido de potássio, formando compostos solúveis, tá? Essas reações elas têm vários números aqui, coeficientes, porque esses materiais têm várias valências, né? Então, fazer o balanceamento disso aqui já é um desafio, tá? Eu peguei aqui do livro, mas depois as outras reações a gente tem que fazer um balanceamento para chegar nessa estequiometria aqui. Não é muito fácil isso. Mas o que é interessante a gente ver são os produtos formados, que vão ser semelhantes, tá bom? No caso aqui formou um óxido de arsênio, que é mais óxido, e um sulfeto de arsênio solúvel também, que tem característica ácida, como fala lá no comentário. Então, solubilização dos óxidos básicos não são solúveis, eles permanecem na forma de sulfeto. Então, a diferença é essa: nós vamos ter 3 metais aqui que vão solubilizar e 5 que vão ficar como sulfetos. Tá certo? Pessoal, basicamente era isso mesmo. Era mostrar para vocês aí onde vocês acertaram ou não lá nos exercícios e dar sequência aí nessa parte da análise dos cátions, tá bom? Vou deixar uma atividade depois para vocês fazerem no caderno. Ainda não vou cobrar atividade para entrega. Na semana que vem nós vamos colocar uma atividade para entrega, tá? No dia 8. Espero que vocês gostem aí da aula, tá bom, pessoal? Amanhã a gente conversa. Não, daqui a pouco, né, no caso. Tchau, pessoal. Falhas de gravação. É que eu tô gravando o vídeo à noite. Até mais.